Muito bem, estamos de volta. Este é o bloco número 4. Já estudamos as regras de acentuação dos monossílabos, das oxítonas, das paroxítonas, e agora vamos conhecer a regra simples das proparoxítonas. Todas recebem obrigatoriamente o acento gráfico. Vamos então ao slide. Análise do acento gráfico nas proparoxítonas. O que temos aqui? Todos os vocábulos proparoxítonos recebem um acento gráfico em caráter obrigatório. Exemplos: pêssego, árvore, álcool, relâmpago, etc. Ponto, né? Aliás, já estudamos a palavra álcool, uma palavra trissílaba. Ótimo, e consequentemente proparoxítona. Vamos ver esse atenção, a letra está pequena, mas eu irei ajudá-los. A palavra veículo, vamos separar as sílabas. Ve-i-cu-lo. Ótimo. E aí eu abri parênteses e escrevi. Prevalece a regra da proparoxítona, vírgula, a mais forte, vírgula, e não a regra do hiato. Muito bem, aqui cabe uma explicação, embora, né, o tema do hiato venha a ser daqui a pouquinho enfrentado. Qual é a questão? A questão é que na palavra veículo, o acento na letra I pode levá-la a uma dupla regra. Você, de fato, percebe que nós estamos diante de uma proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Entretanto, você notou que a sílaba I ficou isolada numa separação silábica que a gente chama de hiato. Quando as vogais I e U em hiato ficarem isoladas, elas vão receber o acento gráfico. Essa é uma regra que você não aprendeu ainda, vai aprender em instantes e já está ouvindo, não é? É por isso que nós acentuamos graficamente saída, separa a sílaba de saída, sa e da. Quando as vogais I e U ficarem isoladas na sílaba, e até mesmo seguidas de S, vai haver o acento obrigatório. Por isso que nós acentuamos saída, acentuamos saúde e outras que vão aparecer. Aonde eu quero chegar? Eu quero lhes mostrar que na palavra veículo, você de repente poderia hesitar. O que seria isso? Olha, professor Sabag, eu não sei se é um hiato, vou acentuar. Eu não sei se é uma proparoxítona, vou acentuar. Então a dúvida é qual a regra que impera? É a regra da proparoxítona ou do hiato? E aí eu escrevi que sempre a regra da proparoxítona será a mais forte no sentido de imperar, no sentido de ser sobrepairante, né, de ser preponderante. Então aqui, num concurso público, a explicação do acento em veículo deveria ocorrer, né, à luz da classificação da palavra como proparoxítona, e não a regra do hiato, Estamos bem? Legal? Ótimo, então vamos avançar. O que nós temos? Temos aqui agora a mudança do tema, a mudança do assunto. Então, olhando para mim um pouquinho, para nós fecharmos o nosso estudo. Aprendemos a acentuação nas monossílabas, nas oxítonas, nas paroxítonas e nas proparoxítonas. Vale a pena você treinar fazendo exercícios, tá bem? Aqui na nossa pós-graduação, por ser um mundo online, eu não consigo, de repente, treinar com vocês em sala. Teremos, sim, laboratório em alguns momentos do curso, né? Mas o máximo que eu consigo é o quê? Fazer algumas observações de concurso, né, sem prejuízo, né, de poder presenteá-los com artigos, com materiais de estudo, e por isso que nós temos o nosso canal de comunicação. Se você quiser, se você precisar dessa ajuda, só entrar em contato comigo no nosso e-mail, na nossa ponte, né, pós-comum jurídica,
Fale, professor Sabag, mande o seu salve, eu estou aqui estudando nessa pós, estou super animado, super animada, e aí o professor pode me presentear com simulados, com exercícios. Nossa, com o maior prazer irei ajudá-los, afinal de contas, nós vamos ter um convívio aí tão promissor e tão próximo, né? E a ideia é a gente aproveitar essa proximidade na pós. Então, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Quanto a isso. E por que eu estou falando? Porque nesse material eu trouxe para vocês exercícios para casa, né? E eles estão aqui, ó, quer ver? Aqui, nesse ponto, olha lá, atividades de fixação para treinar em casa. Vamos verificar a aprendizagem? Dê as regras de acentuação nas 16 situações a seguir. Então, isso daqui eu trouxe mais para vocês perceberem a necessidade de treinamento em casa. Ainda que eu não tivesse trazido, vocês teriam que buscar. Porque só se aprende português olhando para mim, treinando. Português não existe, você vai treinar, vai fazer exercício, senão você não consegue guardar tudo que eu vou falar aqui. Eu tenho na cabeça porque eu ensino todo dia. Se eu não ensinasse todo dia, como é que eu vou guardar tudo isso? Então você tem que treinar, não tem outro jeito de aprender uma língua. Você tem que treinar, fazer exercício. Tá? Então eu vou deixar para vocês essas 16 situações, vou apenas apresentar. Olha lá, ó. Eu dou a situação, fé, pó e já, e peço a regra logo abaixo. Aí você tem aqui, eu poderia sim ter deixado no outro slide para vocês refletirem sem o gabarito, tudo bem, mas o objetivo aqui não é isso. O objetivo é que você saiba que tem que treinar. Então, eu já trouxe o gabarito no próprio slide, ó. Monossílabos tônicos terminados por E, O e A. Ó, veja a segunda situação. Réu, sóis e réis. Ditongos abertos, el, oi e ei em monossílabos, sem alteração com um acordo. Depois vocês vão ver por quê, né? Cajá, café e cipó. Oxítonas terminadas por A, E, O. Vamos mais uma apenas, né? Cantá-lo, trazê-lo, transpô-lo. Oxítonas terminadas por A, que é cantar, E, trazer e O, transpô-lo. Tudo bem? Veja que a regra de transpô-lo é a mesma regra de cipó. A regra de trazê-lo é a mesma regra de café. A regra de cantá-lo é a mesma regra de cajá ou pará. Tudo bem? Então, isso é para lhes mostrar que há exercícios para casa aqui, e mesmo, insisto, que eu não os tivesse trazido, você teria que exercitar. Se não tem como, professor Sabag, eu só conto com a sua ajuda, não tem problema. O que eu quero é que você fale comigo. Entre em contato, professor, me mande os simulados, show, vou presenteá-los, tá? Legal. Então, isso daqui vai ficar para casa, são 16 situações. Agora, eu quero voltar aqui, ó, porque tem um ponto para o nosso estudo. Análise das silabadas. O que vem a ser a silabada? Vamos conhecer. A silabada, ao dizer respeito à acentuação gráfica, que é a matéria de hoje, e à própria prosódia, refere-se ao deslocamento equivocado da sílaba tônica na pronunciação das palavras. Muito bem, então olhe para mim. Como nós estamos dominando sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, com a maior força na expiração, né? Muito bem, pode conter o acento gráfico ou não, você já domina isso. Se você desloca a sílaba tônica de modo equivocado, qual é o nome do vício? Silabada. Silabada. Então, vou dar um exemplo antes de virar o slide. Nós aprendemos hoje que é rubricar. Rubricar. Muito bem. Então, aquele falante que desavisadamente, né, pronuncia rúbrica, ele cometeu uma silabada. Ele deslocou equivocadamente a sílaba tônica, de acordo com o seu coração, nota 0, né? Porque só existe rubrica, não existe
rúbrica. Então, o nome do vício é silabada. Então, vale a pena agora você conhecer outros exemplos de silabadas, tá? Alguns já foram aqui apresentados. Então, vamos lá. Ó. Rubrica, então eu coloquei a sílaba tônica em vermelho, né, mostrando que é o correto. Né? Então, a silabada eu não apresentei aqui para você, de repente, não memorizar o errado, né? O equívoco. Então, guarde, é rubrica. E aí você fica imaginando como que a pessoa falaria erradamente, falaria rúbrica, né? Recorde, como que ela falaria erradamente? Recorde, né? Ruim, como que ela fala equivocadamente? Ruim, né? Então veja que eu não prestigio o erro, eu só coloco o acerto e deixo você imaginar o erro que seria a silabada. É uma metodologia mais recomendável. Fortuito. Muito bem, com um ditongo, uma palavra com 3 sílabas, né? Então não existe transformá-la em 4 sílabas e cometer uma silabada. Qual seria a silabada? Fortuito. Nota 0. Você teria transformado a palavra trissílaba em polissílaba e cometendo a silabada, né? Então vamos lá. O que mais? Gratuito. Qual seria a silabada? Você transformá-la em polissílaba. Gratuito. Além de transformar a palavra em polissílaba, você teria trazido, né, a tiracolo uma silabada. Não pode. E olha, você sabe, muitas pessoas falam gratuito por aí, né? Pega super mal. Nós da comunidade jurídica não podemos, e nós que somos especialistas, eu já os considero especialistas. Estamos ainda em formação, mas vocês já são a elite para mim, né? Então, nós só falamos gratuito, hein? Olha lá, hein? Por favor, não me solte um gratuito por aí, que isso é para aqueles que não têm a oportunidade que você está tendo. Beleza. Então vamos lá. Mister. Mister. Qual que seria a silabada? A pessoa fala um mister. O que é mister? Está em Londres? Então não pode, é mister. Faça mister, é mister. Muito bem. Nesse ínterim, uma palavra proparoxítona, qual seria a silabada? A pessoa falar ínterim. E você sabe quantas pessoas aí, juízes, promotores, desembargadores, procuradores, delegados, advogados, né, falando interim? Que isso? Que é isso? Interim? É nesse ínterim. Uma palavra proparoxítona, ínterim, gráfica e obrigatoriamente acentuada, quer dizer, nesse compasso, nesse contexto, né, nesse ínterim. É muito importante a gente saber pronunciar. Legal, vamos adiante. Aí sim, as atividades. Então, vocês viram alguns exemplos, né? Entre tantos, no meu manual de português jurídico tem lá dezenas de exemplos. Aqui é o tira-gosto, é o aperitivo numa aula como essa, né? Eu restrinjo e você depois vai investigar em casa, obviamente, né? Estudando pelo livro que lhe aprouver. Aí as atividades de fixação, vou passar bem rapidamente para você perceber, é o nosso dever de casa, tudo gabaritado, tudo legal para vocês curtirem, tá? Muito bom. E agora nós já vamos para o acordo. Afinal de contas, estamos aí no 4º bloco, já passamos da metade, né? E aí agora é hora do acordo. Então o bicho vai pegar, hein? Se prepare, já estamos em condições de aprender o acordo. Vamos que vamos. Passemos agora às regras específicas de acentuação gráfica, algumas das quais já modificadas pelo acordo ortográfico. Vamos que vamos, gente. O acordo e os hiatos. Muito bem, então vamos lá. As vogais I ou U, seguidas ou não de S, acabamos de aprender, eu falava há pouco, continuam recebendo o acento gráfico quando formam hiato com a vogal anterior. O hiato ocorre se tais vogais ficarem isoladas na sílaba após a separação. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o acordo veio e não modificou a regra do hiato. A regra da acentuação do hiato é a seguinte: se as vogais I e U ficarem separadas na sílaba, e até mesmo se vierem seguidas de S. Então, vamos curtir a ilustração. Olha que bonito que ficou. Olha lá. Exemplos. Saída. Por que saída tem o acento gráfico em I? Porque aqui nós temos a regra do hiato. O nome da regra é hiato. Veja o I
separado da outra vogal A. Né? Não se trata de ditongo, é hiato. Saída, uma palavra trissílaba. Saara. Saara nós temos também um hiato, mas você percebe que não vai ter o acento, porque a regra do hiato e acentuação é para o isolamento apenas de I e U. Tudo bem? Agora, baú já tem o acento pelo hiato. Veja o U isolado. Balaústre já tem o acento pelo hiato. Veja o U isolado seguido de S. Balaústre. Muito bem. Altruísta. Excelente. A mesma coisa aqui se a palavra fosse egoísta, embora os sentidos sejam opostos, antônimos, né? Veja o I seguido de S. Muito bem. Então, a regrinha de acentuação aqui é a regra do hiato. Muito bem. Prejuízo, regra do hiato. Faísca, regra do hiato, seguido de S, o I. Juízes, regra do hiato. Muito bem. Né? Então, muito importante, olhe para mim um pouquinho. Por que se acentua juízes? Né? Nós que somos da comunidade jurídica, poxa, né? Você tem que saber, regra do hiato. Por que se acentua graficamente juíza? Regra do hiato, o I fica sozinho. Agora, por que não se acentua graficamente juiz? Porque o I não fica sozinho, ele fica com um Z. Juiz, 2 sílabas. Então veja como é legal a gente dominar. Nós acentuamos juízo, juízes e juíza, pela mesma regra do hiato, mas não acentuamos graficamente juiz. Juiz porque fica com, a vogal fica com a letra Z. Fechou? Então veja que hoje o seu mundo já é menor, né? Você consegue dominar as palavras tanto na grafia, né? Tivemos a aula de ortografia, quanto na acentuação, estamos aprendendo tudo agora. Que legal, né? Vamos que vamos. E aí, Piauí. A regra de acentuação de Piauí, um beijão para os meus queridos alunos aí de Teresina e as cidades do interior desse maravilhoso estado. Tem tantos amigos aí no Piauí, como eu gosto dessa terra da cajuína, né? Que saudade que eu tenho aí de vocês, porque já fui muitas vezes para o Piauí, né? Então, Piauí, legal. Então, nós temos a regra do hiato, a regra do hiato e um ditongo. Veja, um ditongo anterior. Esse ditongo, daqui a pouquinho nós vamos ver, é um ditongo crescente, porque vem a vogal antes da semivogal. E aqui a regra do hiato. Legal, excelente. Vamos adiante. Cuidado. Então, vamos lá. Após a reforma ortográfica, o acento agudo desapareceu apenas nas situações em que as mencionadas vogais I e U formam hiato com um ditongo decrescente anterior. Observe o exemplo paradigmático a seguir. Então, antes de mostrar o exemplo, vamos lá. O que eu estou apontando aqui para vocês? Que o acordo veio, olhou para a regrinha do hiato, manteve tudo. Só que um pontozinho foi modificado. Esse ponto, ele precisa ser bem assimilado. Vai demandar conhecimento prévio. Antes do hiato tem que ter um tipo de ditongo. Você sabe o que é o ditongo, é o encontro da vogal e da semivogal na mesma sílaba. E a palavra, ela tem que ser paroxítona. E você sabe o que é a palavra paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima. Veja como foi importante a musculatura. Né? Então vamos reler. Vamos lá, com calma. Ó, cuidado, após a reforma, o acento agudo desapareceu apenas nas situações em que as mencionadas vogais I e U formam um hiato com um ditongo decrescente anterior. Né? Observe o exemplo. Então, além, aqui não foi falado as paroxítonas, mas isso vai ser detalhado. Além de haver um ditongo anterior, ele tem que ser decrescente, não pode ser crescente. Decrescente é semivogal antes da vogal. Né? Muito bem, e a palavra tem que ser paroxítona. Então, vamos conhecer o exemplo paradigmático. Eu lhes apresento a palavra feiura, é a palavra que mais vai cair em concurso e já vem caindo. Vamos analisar feiura. Toda a vida essa palavra recebeu o acento gráfico, toda a vida, pela regra do hiato. Perfeito. Agora, o que acontece? Nós temos aqui, nessa palavra,
Um ditongo decrescente, eu peço desculpas porque há pouco eu falei decrescente como se fosse crescente, desculpe. Decrescente é a vogal e depois a semivogal, desculpe, viu? Então, o que nós temos, ó? Feiura, nós temos um ditongo decrescente, que é a vogal e depois a semivogal na sílaba anterior. E a palavra, ela é paroxítona. Feiura, você não fala feiura e não fala feiurá, você fala feiura. De modo que este exemplo é paradigmático. Você tem que guardar assim. Nós temos a única situação do acordo mexendo no hiato, nas paroxítonas, em que houver um hiato, mas a sílaba anterior contiver um ditongo decrescente. Tá bem? Vogal e depois semivogal. Exemplo paradigmático, feiura. Os concursos têm batido nessa palavra, né? Mas outras podem ser trazidas e elas são menos comuns, né? Então veja, bocaiúva perdeu o acento, baiuca perdeu o acento pela mesma regra de feiura, né? Guaraiúva também perdeu o acento, sauípe, já uma palavra mais conhecida, né? Perdeu o acento. Sauípe, né? E Ipuiuna. Às vezes aqui nós temos nomes de cidades, né? Não são muitas as palavras, também perdeu o acento. Notem, todas paroxítonas com hiato e ditongo decrescente na sílaba anterior. Agora veja o detalhamento. Mas Guaíra manteve o acento. Por quê? Análise. Mantém-se o acento gráfico diante da presença de um anterior ditongo crescente. Aqui o ditongo é crescente, ó. É a semivogal e depois vogal. Não é como feiura. Vou voltar, ó. Ó. Aqui nós temos vogal e depois semivogal i. Aqui nós temos o quê? Nós temos semivogal e depois vogal. Então o ditongo é crescente, né? Embora a palavra também seja paroxítona. Então o que acontece? Você aprendeu o detalhamento. O acordo só tirou o acento, né, das vogais I e U isoladas nas paroxítonas quando a sílaba anterior contiver um ditongo crescente, feiura, e não decrescente, como guaíra, tá? Então tem que ficar esperto, tem que estudar para você não cair nessa pegadinha, tá? Portanto, a acentuação dos hiatos, né, não sofreu grande modificação com o acordo, exceto no caso de um único paradigma. Qual? Paroxítonas contendo ditongos decrescentes ocorridos na sílaba anterior. O que é a sílaba anterior? Sílaba anterior ao hiato. Ao hiato. Estamos bem, meus queridos? Legal, vamos adiante. Embora aqui eu já esteja olhando para o relógio, já estouramos aí quase 3 minutos, né? Mas deixe-me falar apenas isso, ó, importante. Se tal paradigma estiver associado às oxítonas, o acento gráfico permanecerá. Exemplo, Piauí e Tuiuiu. Por que Piauí e Tuiuiu permaneceram com acento? Separa as sílabas de Piauí. Pi, au, i. O que você está vendo aqui? Você está vendo o i em hiato, perfeito. Você está vendo um ditongo na sílaba anterior, que é realmente decrescente, vogal e semivogal, que está batendo tudo. O único dado que não bate é que Piauí é oxítona. E a regra só vale para paroxítonas. Então, Piauí, a semelhança de Guaíra, né, cada qual com seu motivo, manteve o acento. E Tuiuiu, mesma coisa, como se separa a sílaba de Tuiuiu. Tui, ui, u. Tui, ui, u. Guarde isso, hein? Separação silábica difícil. Veja que o u ficou sozinho, tem um ditongo decrescente na sílaba anterior, só que a palavra é oxítona, tá? A acentuação de Piauí e Tuiuiu é só para os melhores do Brasil, tá? E a explicação por que Guaíra manteve o acento também é só para a elite. Então isso daqui, aliás, muitas gramáticas nem descem a esse grau, né, de particularidade que eu apresento para vocês, tá? Então, fiquem atentos, estudem, e aí o que nós vamos fazer, né? No próximo bloco, que vai ser o penúltimo, vamos conhecer a regrinha do acordo mudando aí os ditongos abertos nas paroxítonas. Vamos aprender por que ideia perdeu o acento, mas réu, né, continua com acento.
tá bem? Estouramos aí os 4 minutinhos, peço desculpas, mas é muito bom ficar com vocês, então às vezes eu acabo me alongando, tá bem? Então, ó, vamos tomar mais um cafezinho, voltaremos em instantes, até já já.